Fala galera do 3D, beleza? Aqui é o professor Diego Penaforte. Estamos voltando aí para mais uma aula de 3D. E nós paramos aqui estamos exatamente onde a gente parou na aula passada, onde eu dei uma explicação rápida aqui sobre os layers, né? E as ferramentas de seleção. Você tem aqui as mesmas opções de freeze, unfreeze, hide, unhide. Só que você pode trabalhar aqui agora pelos layers, né? Com o botão direito, por exemplo, você tem o Expand Selected, que ele vai expandir o layer, ou o Expand All, ó, em que ele expande aqui todas as layers que você tiver objetos. Ó. Por exemplo, deixa eu jogar esse objeto para cá, para Layer Default, esse daqui. Então, isso não faz muito sentido se eu tiver com apenas dois layerzinhos aqui. Mas se eu tiver vários layers, vários objetos, eu posso vir aqui com o botão direito, Expand All. Porque ó, ele vai expandir, ele vai abrir todos os sub-itens que estão aqui nas layers. Né? Então você pode ver tudo aqui o que é layer, o que é objeto e quais os objetos que você tem nos seus layers. Você tem também o Collapse Selected. O Collapse é o inverso do Expand, né? E o Expand Selected, que ele vai expandir só a layer que tiver selecionada, né? Ó. Lembrando que você clicar no nome da layer, você não a selecionou. Deixa eu dar um Expand Selected. Você seleciona a layer aqui, ó. Clicando no nome, o Expand Selected até funciona. Mas cuidado, os alunos confundem muito isso. Porque você clica no nome aqui, Default, fecha, cria um objeto novo e acha que está na Layer Default. Eu vou criar aqui uma pirâmide. Criei. Ó, eu acho que ele clica no nome e acha que está na Layer Default. Ele não está. Para você ver, eu vou mudar o nome dessa pirâmide aqui. Ó. É a pirâmide 002. Vou chamar de pirâmide underline aula. Beleza. Quando eu voltar aqui no layer, acabou que eu deixei aqui a aula selecionada. Mas se eu clicar aqui na Layer Default, deixa eu fazer de novo para você ver. Deletei aqui a pirâmide. Cliquei na Layer Default. Olha só. Pirâmide. Olha lá, ele pulou automaticamente para Layer Aula, tá vendo? Porque quem estava selecionado era a Layer Aula. Aqui, ó, nessa layerzinha azul, tá vendo? Vou fazer de novo, caso não tenha ficado claro. Cliquei no nome Default, mas olha só, quem está selecionado é a Layer Aula, não é o Default. Clicar no nome não seleciona. Quando eu crio aqui um objeto, olha lá, ele remete automaticamente para a Layer Aula e joga o objeto lá. Então, cuidado, caso você vá selecionar a layer, clica aqui, ó, direto, né? E aí, agora sim, eu vou criar aqui um teapot e ele vai estar na Layer Default. Criou. Beleza? Os alunos confundem muito isso e acabam se confundindo muito no trabalho com a layer. Embora, caso eu clique no nome, o Expand Selected até funciona aqui. Mas na hora de criar os objetos, ele não vai funcionar. Outras opções que eu posso falar aqui, você tem o Collapse All, que ele vai fechar todos. Você tem o Unfreeze All, o Hide Selection, que você pode esconder pela layer. Basicamente, tem as propriedades também, que são as mesmas propriedades de objeto. Só que aqui o legal, o bacana, é que você pode trabalhar pelas layers, você pode trabalhar pelas camadas e ter um controle maior aí para o seu trabalho. Beleza? Bom, vou prosseguir aqui na aula de seleção, né? Essa, na verdade, foi uma aula que foi dividida em duas aulas, por ser um assunto longo. Eu vou criar mais alguns objetos aqui, como eu já fiz numa outra aula. Eu vou criar uma linha. A linha você apenas clica e ela cria os pontos da linha. Quando você terminar, você clica com o botão direito do mouse para encerrar a ferramenta de criação. E como eu fiz na outra aula, eu vou criar umas luzes também. Clica aqui no terceiro, Light, e muda de Photometric para Standard. E aí clica aqui na Omni, que é a mais fácil de criar. Apenas um clique e você cria umas luzes aí na cena. Ele vai fazer aquela alteração, né? Vai mudar para as luzes
para iluminação a partir das luzes, é só você vir aqui onde a gente mudou o modo de visualização da cena e clicar aqui, ó, Light and Shadow, Illuminate with Default Light. Beleza? Isso só para você não se confundir. Então, prosseguindo, aqui em cima eu tenho os filtros de seleção. Mais filtros de seleção, né? Só que aqui é para a cena. Nós vimos aqui os filtros de seleção para o Scene Explorer e os outros filtros de seleção aqui para as layers. Agora é efetivamente o filtro de seleção para a cena. Ele por padrão vem em All. Mas o que eu clicar aqui, por exemplo, se eu clicar em Geometry, ele só seleciona a geometria. Os outros, os elementos que são de outra categoria, por exemplo, as luzes, que são da categoria luzes, e as shapes, né, a linha é uma shape, da categoria shape, não selecionam. Ele só permite a você selecionar o que for geometria. Se eu mudar para luzes, agora ao contrário, ele só vai selecionar as luzes. Ó. Inclusive, se eu quiser selecionar e mover, eu só trabalho com as luzes. Todo o resto, ele não me possibilita selecionar. Então, isso é um filtro de seleção, que serve para quê? Para que eu isole elementos, por exemplo, quando eu estiver modelando, eu quero trabalhar só com a malha, não selecionar as luzes por engano, ou quando eu estiver modelando um personagem, ou se, por exemplo, eu estiver fazendo rig, selecionar só os bones e não selecionar a malha. São filtros de seleção mesmo, por exemplo, se eu mudar para shapes, ele só vai selecionar a linha. São filtros, realmente ferramentas que te ajudam a organizar o seu trabalho. Quando você estiver modelando, quando você estiver mandando muito bem no Max, você tiver vários elementos em cena, você vai ver que esses filtros de seleção são realmente necessários para que você... essas questões de isolar, deixa eu voltar aqui para All, essas questões de isolar objetos, de congelar, filtros de seleção, todos esses elementos vão te facilitar muito quando você tem uma cena complexa, com vários elementos, com cenários, personagens. Tudo isso vai ser necessário e é extremamente necessário que você domine esses elementos para que você consiga trabalhar e dominar o 3D Max e se tornar profissional aí. Beleza, pessoal? Então, isso para essa aula. Deixa eu ver aqui se eu estou esquecendo alguma coisa. Viu? Ah, sim, sabia que eu tinha esquecido de alguma coisa. Que são aqui os Selection Set, que é essa janelinha aqui. Deixa eu clicar, ó. Quando você não tem nada selecionado, ela vem escrito aqui, ó, Create Selection Set. Como é que isso funciona? Eu vou criar um set de seleção, ou seja, eu vou criar um grupo de seleção, que é diferente de você vir aqui e agrupar. Eu vou falar muito disso aqui na aula que eu vou falar sobre as linkagens, né? Provavelmente na próxima aula eu vou estar falando de grupo, linkagem e de sistema de coordenadas. Então eu vou falar muito dessa questão de agrupamento. É diferente desse Selection Set. Esse Selection Set ele cria um set de seleção, mas ele não agrupa os objetos. Vocês vão ver que quando vocês agrupam um objeto, né, ele cria um grupo mesmo. Você vai clicar em um objeto e vai selecionar o grupo inteiro, como se fosse apenas um objeto. Mas o Selection Set ele cria apenas um grupo de seleção que te facilita muito para selecionar conjuntos de objetos. Vamos supor que você está trabalhando num cenário em que você tem conjuntos de objetos em que você precisa selecionar toda hora, você está todo o tempo precisando selecionar. O Selection Set auxilia, porque, por exemplo, eu posso criar aqui, ó, posso clicar na esfera, Ctrl, clico aqui no teapot, clico no cilindro. Vem aqui e dou um nome. Basta dar um nome e chamar de OK. Você pode chamar de grupo 1. Criei o primeiro grupo de seleção. Ó. Dou OK, Enter. Beleza. Então tá lá, os objetos são independentes. Mas se eu clicar aqui na seta, olha lá, está o grupo de seleção que eu criei. Se eu clicar nele, ele já seleciona os 3 objetos para mim. Se eu pegar outros 3 aqui, ó, pode ser mais de 3 também, pode ser quantos você quiser. Vou chamar esse aqui de grupo 2. Caso você coloque grupo 1, ele automaticamente substitui. Ó, eu não dei OK.
ele vai automaticamente, vou dar Enter, o OK que eu digo é o Enter, tá, galera? Tá lá, ó, criou o grupo 2, ó, grupo 1, tá aqui, grupo 2, e os objetos são independentes. Ó. Posso selecionar, voltar a envolver se quiser, mas se eu clicar no grupo que eu fiz, ele seleciona o grupo de seleção que eu criei. E se você selecionar outros objetos e colocar o mesmo nome, grupo 2, ele automaticamente substitui. E aí o grupo 2 passa a ser o novo grupo de seleção que você criou. Beleza? Vale a pena vocês darem uma treinada aí, pegar essa aula, dar uma treinada para estudar. Você pode criar um grupo de seleção de luzes, por exemplo, pode chamar de luzes, ó, luzes. Enter. Beleza, tá lá. Trabalho na minha cena normalmente, a hora que eu precisar, ó, luzes. E aí eu posso mudar as minhas luzes de posição. Ó. Então é fundamental vocês trabalharem com isso aí, estudarem, cria uma cena de bobeira, de brincadeira, cria objetos e vai criando grupos de seleção. É bem simples, é bem tranquilo e vale a pena treinar. Beleza, pessoal? Então por hoje é só. Até a próxima.